Oi, Tef. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Otário, Conta pra mim. como que foi o final de semana aí com o povo? Parece que sua cara tá meio de cansado, judiado. Era muito trabalho pra você aí? Não, eu tô indo pra clínica de repouso amanhã cedo, na verdade. Não importa, mas ó, olha isso. Isso não pode, porque é grave. É grave mesmo. O computador cai. Tá bom? Ó, deixa eu falar pra você. Me fala que você fez matrícula. Não, ainda não. Eu tô esperando aquela lá que você falou me responder, mas eu acho que eu vou acabar fechando com a Anhanguera mesmo no bar, que é a mesma que a Ana fechou e a mesma que eu tô fazendo o curso lá de logística. A diferença é de R$ 20. E aquela grade lá que eu mandei para você. É, a grade é boa, mas deixa eu te falar, é bom porque se você tiver parente na mesma faculdade, eles dão desconto de 25%. 10% a 25%. Isso, então, ela vai me responder segunda-feira. Primeiro que eu já sou aluno, né? Ela vai me mandar alguma coisa de desconto. E eu não falei da Ana ainda não. Eu também não falei do Wilson, tá? Ah, Vou que falar beleza. amanhã. Fala que vocês são parentes e aí eles dão desconto, tá? Que bom, gente. Esposa, É uma alegria. esposa da gente. Esposa é parente, tá? Não, né? Na verdade, algumas elas são Inimigas. O que ela falou? algumas assim, esposa, algumas não são nem parentes, elas são enviadas do umbral, né? Por exemplo. Então, isso que eu falei, inimigas. Eu sei, eu só tentei falar assim, um pouco diferente para não repetir. Tô igualzinho. Vocês estão fardos na vida da gente. Ainda bem que eu não tenho marido mais. Não, ainda bem para ele, né, Nath? Que sorte dele. Ele é assim. Você conhece o nosso lar? Ele passou para cima. Ele parou no nosso lar e falou assim: sua esposa, Maria Zélia, pode subir. Pode subir. Você tá falando desse jeito, você não tá na foto falando ao vivo, né? Você tá escondido. Exatamente, assim, não tá gravando ainda, né? É. Maria Tereza, não grava não, meu filho. A teta de folga hoje? Oi? A teta de folga hoje? Não, tá no plantão. Ah, tadinha. Alguém tem que trabalhar nessa casa, não basta tá ser bom. funcionário público, não. Tá bom. O duro é que só pra ter trabalho, e não trabalha nada. Por isso que ela me dá tanto trabalho, essa menina. Bom dia, dona Ana Maria. Bom dia. Pera, a Maria Clara quer falar bom dia. Bom dia! Gente, você viu que alegria? Que coisa maravilhosa. Eles falam que é carrinho para homem e esse modo de locomoção para moça. Mas, ô Wilson, você vai começar em agosto? Você e a Ana vão começar em agosto? Provavelmente, né? Sim, agora. O curso acabou agora, né? Tá em maio, Nossa, na minha grade. junho, julho, agosto. Começa só em agosto, é isso? Só não, pode deixar. Você foi para lá e isso aqui foi levando para ali, ó. Tá complicado. É mesmo. Melhor acordar. Qualquer coisa você segura minha mão. Você puxa, tá? É impressionante isso. Eu falei, eu dei a mão para ela se segurar, ela tá balançando a mão. Uma alegria, velho.
Voltei. Eu bati em você. Detalhes. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é que tá o clima. Ó. Dá para ver que está chovendo? Dá para ver a névoa? Você tá mostrando só para o pessoal aí, porque eu não estou vendo nada. Sério, mas assim, tá todo mundo vendo ou nós estamos com problema? Tá dando pra ver, mas não a chuva. Ah, a chuva não dá, né? Aqui é difícil ter chuva, nem eu tô vendo a chuva. Eu sei que tá chovendo para barulho. Tá lá na rede. Ô, Thales, a lavanda brotou? Não, deu errado. Emanuel, olha lá, Emanuel. Ele olha para cá. Olha lá a folga do homem, gente. Virei pra mostrar. Ela não consegue controlar, ela não tem coordenação motora. Né? A gente conseguir fazer na paisagem aqui uma paz, né? Onde vocês estão, está chovendo? Mogi de Iguaçu está chovendo. Alfenas. Alfenas não tá, não. Aqui negativo também. Tá o quê? Tá com pingo? Aqui no Iguaçu não, tá um tempinho meio nubladinho. Nubladinho, como dizem Minas, nubladinho. Mas não tá pingando ninguém, não. Tá frio. Alfenas não tá não, dona Maria Zé? Não, Alfenas não. Tá frio só. Mas não tá chovendo, não. Onde que é que você fala que é calor ao extremo? Palmas, né? Que você falou, não tem ninguém de Palmas lá, não. Mas lá nunca chove. A gente fica com brusinha fina, elas morrem de agasalho, elas morrem de inveja. Bom dia, dona Virgínia. Bom dia, Ana, Luísa. Palmas, eu morei em Palmas, né? Palmas, assim, quando tava assim, fresco, 28, 29 de manhã, às 6 da manhã. Uma vez eu saí mais cedo para dar aula, dava aula 1h30 da tarde. Passei na loja especializada de ar-condicionado de carro, falei, companheiro, o ar desse carro não está funcionando, não. Estou saindo, tô um suor danado, quente. Ele falou assim, não, tá, e é muito bom. A questão é que não dá para superar o calor da região aqui. Que coisa, né? Isso porque ficava debaixo de uma garagem coberta, não era fora. Mesmo coberto, chegava a 60, 65 graus dentro do carro. Haja Coca zero, hein? Você é louco. Aquela época não era nem zero, viu? Não tinha. Não, é porque eu não sabia que era diabético ainda, né? O diabético não tinha aparecido. Mas daquela época não tinha, não. Tinha sim. Ah, tinha, não lembro, não. Mas era difícil. Ó, Coca Zero, ela apareceu, quer ver? Bom dia, Fernando. Quer ver? 1900... Deixa eu fazer as contas aqui, ó. 1991 veio a Coca Light para o Brasil. 90, 91 veio a Coca Light. Aí o gosto era muito diferente, muito ruim. Diet, na verdade. Não era Light, não, era Diet. Diet Coke. Ela veio e era o gosto bem ruim, viu?
E já tinha. Mas aí a zero mesmo, com a mudança de sabor, não faz tanto tempo assim. Então vamos começar o nosso estudo, agora às 9, com as bênçãos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Eu vou pedir agora para a Ana Luísa, se ela puder fazer a oração para a gente. Posso? Por favor, faça a oração para nós, então. Mestre amado Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma vez em seu nome. E pedimos, Senhor, o auxílio da tua luz divina, o teu amor, para que nos guie em sentimentos, em pensamentos, em ações e em palavras, em todas as situações dos nossos dias. Que as tuas bênçãos possam ser derramadas sobre nós, sobre os nossos lares, as nossas famílias, os nossos amigos. Que possamos crescer juntos para ti, sempre trabalhando no bem. Muito obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja. Obrigado, Ana Luísa. Bom dia para quem entrou agora, Dona Marta, Dona Milene. Sejam bem-vindos. Nós temos a alegria de continuar ouvindo a história de Nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante que a gente entenda que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é uma norma de felicidade para o cristão verdadeiro. As frases, os versículos, né? Não existia versículo quando eles foram escritos. Foi um francês que resolveu dividir, eu não sei se foi francês, tá? Me desculpe, me veio na cabeça uma coisa aqui, mas eu não sei falar. Fizeram a divisão em versículos para que pudesse haver citação, saber onde que estava, né? Porque a Bíblia é o livro mais vendido e mais lido no mundo. Eu acho que não necessariamente estudado. Mas, nessa divisão, os versículos foram utilizados muitas vezes, como fala o Allan Kardec na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, como frases proverbiais. São arremessadas com determinados sentidos. Algumas falam por si mesmo, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está todas as leis e os profetas. Então, isso já fala por si. Mas alguns casos não, dependendo da maneira que você coloca, se não tiver interpretação não faz sentido. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, aí vamos considerar então que assim toda pessoa que tem dinheiro já está fadada quase à perdição. Existem outras frases em geral que a gente que as pessoas citam, algumas nem são da Bíblia, né? Quando eu era menino, o pessoal falava assim, tá na Bíblia, de 1.000 passarás, de 2.000 não passarás. Então, não tem Bíblia nenhum que fala disso, tá? Foi Nostradamus que falou isso. E ele não falou como fim do mundo, ele falou de outra forma. Depois eu fui atrás dessas profecias de Nostradamus.
E então a gente tem que compreender que esses evangelhos eles foram escritos sob uma forte inspiração por médiuns do nível do Chico Xavier. Não só inspiração, como também por psicografias reais, realistas. No caso de Mateus, por exemplo, o próprio Cristo convidou a escrever o evangelho sobre a vida dele. Ele conta. Lucas foi preparado para fazer a pesquisa sobre a vida de Jesus. João conviveu com Cristo e escreveu mediunizado, a tal ponto da mediunidade de João, que a gente está lendo, ser tão forte que foi passado para ele o Apocalipse. Ele foi levado ao plano espiritual superior, foram mostradas as visões para ele, as explicações, e ele trouxe, tanto quanto possível, na maior fidelidade, de acordo com aquilo que ele tinha condições de nos passar. Então, nesse sentido, a gente está lendo um livro que significa para nós um propósito de entendimento da realidade que nos cerca. Se nós entendemos a Bíblia como uma fonte de inspiração para fazer o bem no trabalho com nosso Senhor Jesus Cristo, a gente começa a entender uma realidade espiritual mais profunda, que foi o que o Cristo trouxe, o reino de Deus. Nesse reino, os bons, os justos, os virtuosos serão felizes e ricos. O Cristo trouxe a essência do mundo espiritual, porque somente no mundo espiritual as promessas dele seriam perfeitamente cumpridas em relação à felicidade que espera o justo e o bom. Porque se nós pensarmos em termos materiais, e você ouvir ou ler, se lhe bater numa face, mostre-lhe também a outra, não faz sentido. Mas se nós interpretarmos em termos espirituais, que é se alguém lhe atacar com vaidade, mostre a simplicidade, se alguém lhe atacar com egoísmo, mostre o desprendimento, se alguém lhe atacar com orgulho, mostre a humildade, se alguém lhe atacar guerreando, mostre-lhe a paz. Então, nós passamos a ter uma compreensão mais espiritualizada da realidade que nos envolve. Então, mesmo os fatos cotidianos do Mestre, que são colocados no Evangelho, do dia a dia, eles foram colocados aqui com um significado muito profundo, necessitando nós de trazermos aquilo que o Cristo viveu para o nosso dia a dia e nos perguntarmos como nós estaríamos em relação ao que aconteceu. Então, havia os que atacavam Jesus, os que ouviam Jesus e não seguiam, os que ouviam Jesus e admiravam, mas não mudavam, e os que finalmente ouviam o Cristo e mudavam seu comportamento. Então, cabe a nós perguntar em que fase nós estamos, porque todo filho de Deus vai ser anjo, que foi uma revelação que a doutrina espírita nos trouxe. Isso significa que a pessoa que nos faz mal hoje, ou que nós não temos simpatia, ou que está fazendo mal para o mundo, como nós estamos vendo vários casos, um dia esse indivíduo será anjo também. A questão é a opção e livre-arbítrio em relação a quando ele vai querer fazer isso. Deus respeita profundamente a escolha dos seus filhos. Então, o filho não é obrigado a segui-lo, mas no momento que o Filho de Deus resolve seguir os seus ensinamentos trazidos para nós na Terra, através de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida dele se transforma. Mas ela se transforma espiritualmente, na mente do Espírito, que vai gerar ações. Mas não há uma transformação material como muitos pensam, até de uma forma infeliz. Muitas vezes a pessoa está endividada, ela vai para uma religião qualquer, ela pede ajuda a Deus, e ela quase que exige que, pelo fato dela estar adorando o Criador que fez tudo que a envolve, lhe ajude a saldar a dívida ou lhe facilitar a vida, ou que esqueçam os credores, por exemplo, esqueçam da dívida dela.
Outras vezes nós começamos a buscar Deus, já queremos imediatamente um relacionamento amoroso com a alma gêmea, queremos uma vida tranquila, uma vida de paz, mas o Cristo é o exemplo. Quando que o Cristo teve tranquilidade? Cristo chegou a falar, o Filho do Homem não tem uma pedra onde encostar a cabeça. Porque essa paz, ela é íntima. Cristo era muito feliz por estar fazendo a vontade do Pai. Mas ele sofreu? Sofreu. Sofreu não só pregado na cruz, mas sofreu por ver as pessoas que tinham condições de ser melhores e optavam por não sê-lo. Optavam por continuar na ilusão. Isso é bastante doloroso, se nós pensarmos num indivíduo que nos ama muito, que enxerga o nosso passado e que vê as possibilidades como nós não vemos. As pessoas mais sensíveis sofrem mais quando elas percebem que aquelas que elas amam não estão fazendo direito o seu trabalho ou as suas ações não estão voltadas para o bem, porque essa pessoa tem certeza do sofrimento que vai esperá-lo. De forma mais simples, o indivíduo preguiçoso dificilmente vai conseguir um bom trabalho. O indivíduo nervoso, tenso, dificilmente vai conseguir ter bons relacionamentos. O indivíduo frio, o indivíduo que não tem empatia pelos outros, dificilmente vai conseguir amizades, né? Então, esse tipo de situação, ele mostra claramente as consequências das ações de hoje. Quem enxerga mais longe, quem é mais sensível, consegue perceber que determinadas escolhas morais, determinados comportamentos, determinadas ações de egoísmo, de vaidade, elas vão gerar sofrimento espiritual no futuro. Bem, Cristo sabia de tudo isso, os bons espíritos sabiam disso e muito mais, né? O Cristo muito mais que todos. E aí o que acontece? Todas as possibilidades de renovação e crescimento foram colocadas aqui na Bíblia, foram colocadas principalmente no Novo Testamento. Então, mesmo nas coisas mais simples, a gente tem que nos colocar aqui para entender a nossa situação. Não há vergonha nenhuma, porque aqui na Terra não tem ninguém que está no estágio de estou fazendo a vontade de Deus de modo perfeito. Porque nós estamos na Terra. Então, por mais que a gente tenha força de vontade, nós erramos. Então, o que nos traz felicidade na Terra? A felicidade chamada pelos bons espíritos de relativa. É a felicidade de lutar para fazer o bem. Sabe? É essa felicidade que gente, desculpa, que é que o gato quase pulando meu colo em cima do computador. A felicidade, ela está associada à luta para fazer o bem e na luta para vencer as más inclinações. E é isso. Então, nós já vimos essa história do Cristo, deles quererem apedrejar o Cristo. João fala de uma maneira que mostra um Cristo lutador, batalhador do bem, para fazer a vontade do Pai. Até o gatinho está concordando. Então, o que acontece? O Cristo está falando para todos claramente sobre as virtudes, e isso incomoda a tal ponto as pessoas que estão no poder vigente que elas querem matar o Cristo. Isso está bem claro. O evangelista que mais fala isso, que mais mostra isso, é João, que a gente está vendo. Então, nós paramos aqui no versículo 22 do capítulo 10 de João. E em Jerusalém era a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. A gente já até leu sobre isso, eu errei, porque nós estamos no 31, né? A gente já viu isso. Aí, o Cristo começa a falar com ele, falar sobre as ovelhas dele, eles questionam Cristo. E aí ele fala assim, eu e o Pai somos um.
Então, a interpretação da igreja foi que Deus, Cristo e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Não é isso. O Cristo deixa bem claro que ele não é isso. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, no livro Céu e Inferno, Kardec determina isso claramente, que o Cristo não é Deus, e ele fala isso em vários momentos, ele fala, vou para o Pai, ele não pode estar mentindo. O que faço, não faço por mim, o Pai que me mandou fazer. Ele não tá, ele sabe isso claramente. Então, pedirei ao Pai e ele vos mandará um outro consolador. Então ele está falando assim, eu não sou o Pai, eu vou pedir ao Pai, e um outro consolador não sou eu. E nós precisamos aprender a entender isso. Então, quando ele fala, eu e o Pai somos um, significa eu faço a vontade do Pai como se o próprio Pai estivesse aqui fazendo. E nós vamos pegar Paulo de Tarso dizendo, e não mais vivo, Cristo vive em mim. De tanto que ele fazia a vontade do Cristo, evidentemente, de acordo com as suas inferioridades, a sua primitividade, a sua imperfeição. Porque Paulo é humano, né? Por mais que ele tenha trabalhado, cometeu seus erros. Enquanto formos humanos, nós erraremos. Não somos perfeitos. O Cristo não, o Cristo era perfeito. Aí, quando ele fala isso, os judeus pegaram, então, outra vez pedras para o apedrejar. Violentos eles, né? Agora me diz uma coisa, vamos pensar aqui. Apedrejar o Cristo, porque o Cristo falou assim, eu e o Pai somos um, e falou das ovelhas dele. Se o Cristo é um louco, quando um louco na rua ou uma criança fala uma bobagem, a gente dá atenção? A pessoa louca ali na rua, ela está passando, né? Hoje não tem mais isso porque as pessoas são tratadas. Quando eu era menino, toda cidade tinha um louco, né? E ficou famoso com o Tonho da Lua da novela. Tinha o Homem do Saco, tinha os mendigos que jogavam pedra, que xingavam, que falavam bobagem. Ninguém dava atenção pro louco, no sentido de bater papo, conversar seriamente. Uma criança fala uma bobagem, você não dá tanta atenção. Por que deram atenção para o Cristo? Era considerar o Cristo louco e pronto. Mas o Cristo chamava as pessoas a si. Ele convencia pelos exemplos. Então, aquilo representa o jogar pedra, representa o quanto você está nos mostrando a verdade. O quanto você está mostrando que nós não estamos fazendo aquilo que nós temos noção que poderíamos fazer, mas não estamos. Aí vamos pegar isso e trazer para o nosso dia a dia. Em quem que a gente joga pedra? Mas não é a pedra física, é a pedra do dardo da vibração mental de como se fosse jogar pedra. Ou seja, quem a gente trata com violência, normalmente. Uma criança mimada, quem que ela trata com violência? A pessoa que vai contra o mimo dela. Então ela está tratando com violência porque a vontade dela não está sendo feita. Ela sabe que ela está errada. A gente estava falando do gato aqui, ó. Você não deixa o gato entrar em casa. Se a porta está aberta, ele não entra naturalmente, assim como ninguém está vendo. Ele fica olhando para ver se ninguém está vendo, porque ele sabe que está errado. Ele é um gato, ele não tem noção de moral. Ele percebeu que aquela ação dele gera uma reação que não é uma reação boa e uma reação que lhe dá carinho. E aquilo até ameaça a alimentação dele, né? Porque é o dono, o responsável por ele, que dá alimentação para ele. Eu não nem gosto de falar dono, né? Porque a gente não é dono. Mas é uma questão interessante nós pensarmos assim: quem que nós gostamos de atirar pedra? Aí nós temos os sábios falando assim: ouça o seu inimigo, porque ele não tem freio para te falar a verdade. Ele vai falar o que ele acha. Não significa que ele esteja certo, mas pode ser que ele esteja. Ele vai ver coisas em você que os seus amigos não vão falar.
Então, normalmente nós nos irritamos com aquelas pessoas que falam as coisas ou fazem coisas que nós não gostamos. Os judeus pegaram a pedra para atirar nele, o Cristo, para que eles possam sentir porque eles sentiam uma culpa muito grande do que eles estavam fazendo. Eles estavam atacando um ser bondoso, um ser que curava os outros, que foi mostrado isso claramente, coisa que eles não conseguiam fazer. Então veja a cegueira, porque era assim, ó, eu vou atacar o Cristo, aquele indivíduo que andou sobre as águas, que curou o coxo, que curou o cego. Mas eu não consigo fazer o que ele faz. Se eu não consigo fazer o que ele faz, eu não tinha que ter um pouco de respeito pelo Cristo? Por que eu vou pegar pedra para tirar? Aí os judeus pegaram, então, outra vez, pedras para o apedrejar. Pedras para o apedrejar. O que significa isso? Significa que aquele homem, maior que eu, mais poderoso que eu, tem todas as condições de estar falando em nome de Deus, eu vou bater nele, porque ele não está fazendo a minha vontade, porque eu não consigo fazer o que ele faz. Então nós temos inveja, culpa, ciúmes. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Em quem que a gente taca a pedra? Aonde existem as maiores contendas? Normalmente em quem educa. As famílias existem grandes contendas. Hoje, quando a família é permissiva e a criança faz o que quer, aonde que ela vai ter problema? Na escola. Porque quando alguém não fizer a vontade dela, ela chama o pai ou a mãe. A mãe vai lá e briga com o professor que não está fazendo a vontade da filha. Teve um caso agora que a mãe foi à escola falando que a professora fez bullying com o filho porque o filho estava atrapalhando a aula, ou a filha, não me lembro, e ela chamou a atenção dessa pessoa na frente dos colegas. Então, não somente a pessoa está errada, como vai alguém adulto para mostrar que o erro está certo, porque você não está fazendo a nossa vontade. Ou seja, eu estou atrapalhando a aula, mas você não pode me dizer isso, você não pode dizer que eu estou errado. Você tem que aceitar o meu erro. E se você falar que eu estou errado, você tem que arrumar um jeito de que eu não me machuque com isso, mesmo eu machucando os outros. Eu sou professor, né? Quando eu dava aula presencial, eu não deixava o aluno entrar depois que passasse o horário normal. Eu teria que entrar depois. Por quê? Porque era difícil você chamar a atenção do aluno para começar a aula. E algumas salas são didaticamente infelizes, vamos dizer assim, porque eles fazem a porta de entrada na frente do quadro e do professor. Então, o indivíduo entra atrasado, todo mundo olha para ele. Você gastou um tempo para chamar a atenção lá de 40, 50 alunos, 60, já deu aula para 600 alunos. Mas olha só, você chega lá, chama atenção e passa uma pessoa. Ele atrasou muitas vezes, não é porque o carro atrasou ou porque ele chega mais tarde, não foi isso. Ele atrasou porque ele quis chegar atrasado e não quis ir para a aula e decidiu ir, por exemplo. Tem os outros casos, estou falando de casos assim, de responsabilidade. Aí ele tira a atenção de todos aí. Ele acaba com o trabalho de alguém que está ali para ensinar. Aí você está trabalhando, você está dando aula, e um aluno começa a atrapalhar a sua aula. Então, eu fico tranquilo para falar isso, né? Meu filho está aqui do lado, é professor, minha tia está aqui do meu lado direito, foi professora, né? Vocês acham que o aluno atrapalhar a aula é legal? Não vou nem dar minha opinião. Aí o aluno atrapalha a aula. Uma vez eu conversei e falei assim, meu filho, seu pai faz o quê? Aí ele tem escritório. Eu falei, o que ele é? Advogado. Tem alguém lá enquanto ele está atendendo o cliente dele, fica alguém atrapalhando, falando enquanto ele fala, né? Ele falou, não, não pode. Pois é, eu estou trabalhando. E eu não estou vendo diferença entre o trabalho do seu pai e o meu. Então, se você for me atrapalhar, eu vou pedir para que você saia do recinto em que eu estou trabalhando. Então, aí veja que situação.
uma pessoa, vamos dizer que a sala tenha 40, ela atrapalha, atrapalha os 40, né? Porque é o professor mais os 39. E ele está atrapalhando tudo isso e, mesmo assim, ele não quer ser chamado a atenção. Ou seja, nós estamos aplaudindo o erro. Aí, se a mãe ou o pai acha que o filho, por ser filho dele, está certo, ou seja, existe, parece que um poder de família, genética, é meu filho. Pois aí, você é quem? Eu sou fulano e sou rico. Muita gente rica faz mal para a sociedade, enriqueceu ilicitamente. Eu sou o prefeito. Pois é, não necessariamente ser honesto. Então, os valores cristãos, eles não penetraram a sociedade no íntimo das pessoas. Então, nesse caso, nós temos hoje várias representações disso que a gente está lendo no versículo 31. As pessoas pegam pedras para jogar em quem está fazendo o trabalho dela. Não estou dizendo fazendo bem. O Cristo trouxe a vontade de Deus. Um trabalhador sério pode estar sendo perturbado por pessoas que estão jogando pedra. Veja bem, eu estou falando de aula. Você prepara uma aula bonita, vai lá, quer ensinar, levar ali Deus, né? Porque como Deus construiu o universo, tudo que você ensina nas aulas, você está ensinando a obra divina. Aí você leva isso lá, você leva o bem lá. Você não está levando a perfeição que o Cristo levou, mas você está levando o bem. A pessoa que está te atrapalhando, ela está te jogando pedra. Não no sentido das pedras físicas, mas ela está te jogando pedra no sentido da pedra moral, né? Então, por exemplo, a pessoa é responsável por um determinado setor numa empresa. Quando um funcionário, por preguiça, atrapalha os outros e atrapalha o planejamento mensal. Quando o funcionário, cujo comportamento gera estresse em mais 3 ou 4 que estão à volta dele, ele está jogando pedra. Vocês compreendem? Nós já vimos casos numa empresa em que uma pessoa ela atuava de tal maneira que ela conseguiu irritar mais de 30 à volta dela, pelo comportamento dela. Que comportamento que é esse? Arredio, mal educado, jogando palavras até chulas, né? Olhando de cara feia para os colegas, fazendo comentários maldosos. Gerou uma situação em que teve que se contratar um profissional para poder cuidar dessa pessoa que estava atrapalhando os outros. Tudo bem que a pessoa precisa de ajuda, no entanto, ela está jogando pedra. Eu não estou questionando o método agora, estou falando, ela está jogando pedra. E aí nós temos que nos colocar na situação assim, ó, em quem que nós jogamos pedra? Quem que nós estamos jogando pedra? Aí você fala assim, mas o Cristo jogou pedra. Não, o Cristo falou assim, fariseus, vocês são raça de víboras e são hipócritas. Ele não jogou pedra, ele jogou ensinamento. O Cristo falou isso. Então, quando a intenção é ajudar, você não joga pedra. Mas de todos os casos que nós falamos aqui, eu tenho certeza que um profissional mal intencionado e um aluno atrapalhando o professor, ele não tem intenção pedagógica moral nisso. Mas, por exemplo, fazermos comentários sobre o mal para que o mal não cresça, para que o mal não chegue aos outros, está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Claramente, numa pergunta que fala assim, devo falar, devo expor, né, um semelhante, a atitude de um semelhante, a maldade? O Espírito responde, é uma situação muito difícil, que vai do bom senso, mas se a ação desse indivíduo faz mal só para você e para ele, ou só para você, guarde para você. Mas se ele faz mal para mais pessoas, é uma obrigação moral você tomar as providências. Nós vamos ver de outra forma, Einstein falar assim, Einstein que foi ateu durante boa parte do tempo da vida, pelo menos assim se declarava. Depois ele defendeu uma visão contra a quântica, dizendo assim, Deus não joga dados contra o universo, citando Deus, né? Mas olha que coisa interessante. Ele fala assim, o mundo não é um lugar ruim, tanto pelos maus, mas pelos bons que deixam a maldade acontecer. Que é a mesma ideia que foi falado ali. Então, essa questão, nós temos que separar o joio do trigo. Nós trabalhamos pelo bem, e quem trabalha pelo bem não joga pedra.
não significa que as palavras e que as ações não perturbem. Então vamos lá. Vocês acham que o Cristo perturbou o ambiente que ele viveu lá na Palestina, entre os judeus? Podem responder, por favor. Meu filho respondeu aqui. Perturbou os judeus. Ele perturbou o ambiente. Roma também, o Emmanuel falou. Ele trouxe bondade, não trouxe? Mesmo trazendo bondade, amor e cura, ele perturbou o ambiente. A doutrina espírita, quando veio, ela perturbou o ambiente. Queimaram os livros de Kardec. Não é assim? E o Kardec escreveu assim: quando uma ideia nova chega, ela perturba. Existe uma exaltação, uma revolta, que é importante para chamar a atenção. Então a questão é que nós não vamos encontrar uma paz de viver em que todos gostam da gente, em que todas as nossas atitudes são aplaudidas e nós, olhando a atitude dos outros, também aplaudamos. Então, o conflito é natural da Terra, porque existe conflito de gerações, conflito entre o bem e o mal, e conflito principalmente entre as pessoas que acham que estão fazendo bem e estão fazendo mal, e pessoas que, muitas vezes, agindo de forma agressiva, dura, estão fazendo bem em que a sociedade diz que ela está fazendo mal. Aí vem o bom senso, a análise, o sentimento interior, o estudo, a noção de realidade. Isso faz com que a gente compreenda aquilo que nos envolve. Então veja aqui, os judeus pegaram então outra vez pedras para o apedrejar. É hora de nós nos colocarmos na situação. Nós somos apedrejados, e nós somos, porque estamos fazendo bem, ou porque nós não somos apedrejados na terra, significa que o bem eu não estou fazendo. Vocês compreendem a profundidade disso, né? E outra, eu estou jogando pedras porque a pessoa que quer fazer o bem não joga pedra, ela ensina. De modo perfeito, na Terra não tem jeito, foi a nossa conversa inicial. Só o Cristo ensinou perfeitamente. Mas a questão é, em quem que eu estou jogando pedra? Não é só jogar pedra, gente, falando, ou nas ações, né? Porque tem várias ações hipócritas, de cinismo, de sarcasmo. Tem também do pensamento. Quando perguntaram para o Chico se o evangelho estava ultrapassado, porque lá tem a lição duelo, o Chico falou assim, e os duelos mentais? São muito graves. Em que a pessoa não consegue tirar a outra da cabeça, mandando vibrações pesadíssimas de guerreamento, de raiva, de ódio. Então, esse versículo nos faz parar um pouco e pensarmos em vários níveis, até o nosso sentimento de revolta com determinadas pessoas que mostram que as nossas atitudes não estão tão boas, é jogar pedra, só que num nível mais espiritualizado. Então veja que nós fizemos toda uma introdução, né, para falarmos sobre essa questão da profundidade do Evangelho, da inspiração que os escritores do Evangelho, né, os evangelistas receberam em nome do Cristo, e médiuns de altíssima hierarquia para a Terra, e que colocaram não somente nos atos comuns da vida do Cristo, ensinamentos morais bastante profundos. Vamos abrir um pouquinho aqui para alguns comentários, exemplos, porque nós demos exemplo de professores, exemplo de locais de trabalho, né? E aí, se alguém quiser citar, explicar, aprofundar, mostrar ou contar exemplos sobre isso, a gente vai entender e vai enriquecer a nossa discussão, que quase nunca é discussão, né? Porque vocês não falam, mas tudo bem, se a minha sina é essa de falar para poder pagar o passado, falemos. Eu falei no silêncio da sala de aula, mas não agora. Agora, né, que é complexo.
Minha priminha estava dormindo, mas aí na hora de fazer graça, que a coisa ficou complexa, ela acordou. Ninguém tem nenhuma opinião aí sobre nada? Sobre isso? Então tá bom. Eu queria fazer uma pergunta que talvez vocês consigam responder. Vocês acham que eu tenho uns parafusos a menos? Não. Duas riram aqui. Duas riram, então eu sei. Eu já recebi a resposta através da metacomunicação. Eu não acho, tenho certeza. É. Tá bom, mas assim, era só, na verdade, algo assim meio retórico para poder dizer assim, graças à santa doutrina espírita, que faz com que a gente tenha uns parafusos a menos, é que a gente pode pegar um versículo assim, ó, e trazer para uma interpretação espiritual, né? E aí eu vos convido a mostrar os vossos desajustes dos parafusos mentais, para mostrar para a gente as ideias de vocês sobre o Evangelho, sobre o Cristo. Fique à vontade, dona Ana Paula. Ana Paula abriu, mas não falou. Achei que ela vai falar. Tá vendo? Enche a gente de esperança, depois nada. Ninguém vai falar nada. Fala, Stefan. Obrigado, minha filha, pela caridade. Essa semana eu estava discutindo isso, de certa forma, com a Ana, sobre as questões que muitas vezes eu acabo me sentindo muito estressada com alguns comportamentos, sendo que eu notei que não tinha necessidade disso. E aí entrou no que você comentou, que os comportamentos que eu estava observando, que estavam me incomodando, na realidade, eles tinham a origem de defeitos meus mesmos. Tipo, o ciúmes, a inveja, a intolerância. Então, não era algo que eu deveria realmente me incomodar. Era algo que, por conta que a pessoa faz algo diferente, ou algo que eu gostaria de estar fazendo, mas ainda não faço, eu senti inveja, senti ciúme. E aí era algo que eu precisava trabalhar mesmo dentro de mim para conseguir levar as coisas com mais leveza. E aí encaixou no que você comentou hoje. Obrigado, Stephanie. Parabéns pela coragem, porque quando a gente expõe os nossos problemas assim, dessa forma, sabendo da existência deles e direcionando para vencê-los, nós estamos no caminho que o Cristo ensinou e que Allan Kardec nos ensinou, né? Que é o esforço que devemos ter para vencer as nossas más inclinações. Mas, por outro lado, obrigado pela caridade, pelo comentário. Mais alguém vai fazer algum comentário sobre jogar pedras e comportamentos? Então tá bom. Acho que o pessoal quer que termine antes o estudo, assim, né? Termina logo com João. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Olha a inteligência de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a inteligência. Curei, tenho mostrado o trabalho do Pai, tenho mostrado a criação, tenho mostrado como você ser melhor. Vocês querem me apedrejar por que obras? Porque são as obras que falam, de fato. Se o Cristo ficasse em silêncio e curasse os outros, será que ele seria apedrejado? Um mudinho que cura os outros, mas não cura a si mesmo. Provavelmente não necessariamente, porque as palavras do Cristo, o verbo do Cristo, afetavam muito, porque fazia os outros pensarem. Devemos tomar muito cuidado, e eu andei meditando muito sobre isso. É melhor ficar em silêncio, que aí você vai ter uma vida melhor. A vida de quem não quer lutar pelo bem. Então, você silencia o tempo todo, quem ganha com isso? O mal. Porque ele não quer ouvir falar sobre os defeitos dele.
O mal, ele não quer ouvir falar sobre os vícios que ele tem e sobre as maldades que ele faz. Então, por que que o Cristo foi apedrejado? Pelo bem que ele fez. Por mostrar aos maus que eles são maus. Por isso, os maus dominavam e ainda dominam o ambiente. Hoje, a legislação cresceu muito, que impede, por exemplo, que uma mulher deva obedecer cegamente ao marido. Porque antes, a mulher que era maltratada, ela tinha como sair. Eu não vou falar de tanto que a situação é complicada no Brasil há um tempo atrás, que não existia divórcio, era desquite. O desquite tinha separação de corpos, o desquite eles ficavam separados e depois de um ano de desquite verificaria se tinha divórcio. E a mulher, muitas vezes, ela saía sem condições financeiras. Muitas mulheres, ao longo do tempo da história, elas precisaram ficar casadas, aguentando violências dos maridos, porque senão elas iam passar fome. Eu estou falando alguma bobagem, assim? O pessoal que entende de história, de tudo, eu falei alguma coisa meio fora, não? A Maria Zélia botou um sinalzinho de oi e ela conhece a história na prática, então eu estou certo. Então tá tranquilo. Mas houve um tempo, né, dona Maria Zélia, que não podia ter divórcio, era desquite, né? Eu não me lembro direito, era menino ainda. Você era menina, eu não era menina, já era uma adulta. Era impossível, né? O sacrifício da mulher, aliás, não tem só a mulher que é ruim, né? Um homem Sim. também. Aí tem uma controvérsia aí, né, Thales? Porque vamos meter o pau só no homem, por que só no homem? Não, dona Maria Zélia, quis falar por causa da legislação. Ah, A bom, legislação, ela favorecia bom. a maldade do homem, a autoridade do homem. Ah, Aí, entendi. né? Não é, nossa senhora, tem coisas gravíssimas. Tem mulheres que eu vou dizer uma coisa para a senhora, viu? Coisa complexa, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Estou falando que houve uma evolução da legislação É, para que a mulher tenha condições de sair sobre esse jugo, né? é, Mas é isso mesmo, a senhora tem razão em citar que a questão da moral, ela atinge todos os gêneros, né? você atinge demais. Mas a gente está falando sobre isso mesmo. O que que acontece isso em relação a essa situação toda? Hoje não precisamos passar por isso, mas a tendência dos maus é que os bons fiquem quietos. E o que que eles fizeram com Jesus ali? Se a gente pensar bem, fica quieto. Você pode curar à vontade, você pode falar em nome de Deus, mas não fale que a gente está fazendo errado. Quem? Aqueles que crucificaram, que não eram bons. Então, trazendo isso para a sociedade de hoje, isso acontece no dia a dia. Quantas vezes as pessoas maldosas são aplaudidas? Porque têm poder, porque têm dinheiro. Enquanto que as pessoas mais simples, muitas vezes as portas lhes são fechadas, né? Mas é aí que vem a resposta do Cristo. Tenho-vos mostrado muitas obras boas de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Isso é de quem tem a autoridade moral de fazer o bem. Então, a nós, a felicidade é quão bem que eu estou fazendo. E por mais que aqui na Terra que a gente tente fazer o bem, nós ainda temos uma culpa do passado muito profunda. E essa culpa é tão profunda, gente, que a Igreja Católica chamou que é a culpa do pecado original. Nós somos pecadores pelo pecado original. É uma interpretação, mas o que o sentimento de culpa existe, existe. Pessoas ainda bastante novas, crianças mesmo, você olha para o comportamento delas, elas apresentam comportamento de culpa. Elas apresentam comportamento de que tem tudo dando certo, mas tem algo errado, né? Não só pela educação. E os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por obra boa, mas pela blasfêmia. Então, olha só, não te apedrejamos pela sua boa obra, mas pelo que você está falando. Não, mas se eu estou fazendo bem, não é mais importante o que eu falo? E a blasfêmia no julgamento deles.
Como que o Cristo, falando em nome de Deus de forma perfeita, estava blasfemando? Então, a blasfêmia, na concepção deles, era o Cristo falar algo que os ofendia. Aí eles utilizaram um argumento falacioso, sarcástico e cínico, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, se ele faz Deus a ele mesmo, por que eles estão preocupados com ele? Porque qualquer pessoa que chegar para a gente e falar assim, eu sou o Cristo, eu sou Deus, eu estou aqui no nome de Deus, a gente considera que é louco. Mas se alguém curar na nossa frente, eu falo para vocês que até nos dias de hoje, pessoas têm recebido a cura, as famílias têm visto cura feita pelos bons espíritos, e mesmo assim elas negam Deus nas suas vidas, porque tudo vem em nome de Deus. Todas essas questões, elas são muito profundas para a gente analisar para hoje. Por quê? Porque o Cristo foi apedrejado por fazer o bem, mas acima de tudo por falar sobre o mal. É claro que ele sabia falar, então vamos pensar com uma certa sabedoria. E as pessoas que estão acusando a sociedade, os políticos de fazerem mal, são revoltadas, estão fazendo paralisações, elas não têm a evolução do Cristo, mas elas estão dizendo tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, nós podemos falar de várias maneiras, sem violência. Nós devemos escutar quem está dizendo que tem coisa errada, porque ela pode ter razão, com mais sabedoria. Só que na nossa inferioridade, a gente vê o erro e a gente agride. O Cristo, vendo o erro, ele não agredia, ele erguia. Então veja que lendo o que o Cristo nos escreveu, interpretando de forma profunda e sábia, ou pelo menos tentando de uma forma sábia, a gente consegue crescer e compreender. Então, nós só vamos conseguir tirar aqui um aprendizado profundo daqui, do versículo 31 ao 33, se nós colocarmos a análise desses versículos no nosso dia a dia e efetivarmos, a partir dessa análise, um comportamento transformador da nossa vida. E aqui envolve toda a base da virtude. Porque se eu estou apedrejando, eu não estou sendo caridoso. E se eu sou espírita, fora da caridade não há salvação. Se eu estou sendo atingido por pedras, eu tenho que analisar, para ver se as minhas ações são boas ações e elas precisam permanecer naquele caminho, se eu preciso modificar. Então, toda a base que é o amor ao próximo, o amor a Deus, ele está aqui por esse processo comportamental. O que é um processo comportamental? Pegar pedra para atirar no Cristo é um processo de comportamento, de culpa. De culpa das verdades que estão sendo ouvidas. Mas o Cristo fala dessa forma muito bonita, muito inteligente. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Porque não só o Cristo falou, vós sois deuses, né? O Velho Testamento tem isso também. Então, essa questão, a própria lei, e ele fala assim, ó, na vossa lei, que não é a lei de Deus. Por quê? Porque o Velho Testamento foi escrito por homens e pela inspiração de homens inspirados, de alguns profetas. Mas nem tudo que foi escrito no Velho Testamento foi uma inspiração divina. Então, Moisés escreveu, ou se diz que Moisés foi responsável por 5 livros. Deuteronômios, por exemplo, que tem as leis, as pessoas sabem que ele foi escrito por mais de uma pessoa. Além de Moisés, ele foi aumentado com o passar do tempo. Onde está escrito a lei dos judeus. Os judeus tinham um estado teocrático, em que você tinha como comandante uma pessoa que representava Deus, quase uma tribo, por isso que eram várias tribos. Então, ao mesmo tempo, a pessoa que era o comandante religioso,
era o executivo, legislativo e judiciário, que era o sumo, o sumo sacerdote, que tinha o conselho, né, no sinédrio, que eram os outros sacerdotes lá. Então, o sumo sacerdote, ele englobava todo esse poder lá para o povo de Israel. Então, na lei que foi escrita para comandar o povo, que é a lei civil do povo judeu, estava escrito isso também, porque ela se confundiu. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Porém, se as faço e não credes em mim, credes nas obras. Então ele falou assim, o Cristo se despersonifica. Você pode, então, não prestar atenção no que eu falo, não importa, mas pelas obras, entenda que eu faço a obra de Deus, para que saibais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Por isso, o próprio Nicodemos falou, mestre, ninguém que não seja enviado de Deus faz as obras que tu fazes. Então, Cristo fala isso, e claro que ele falou com autoridade, e eles se desarmaram, porque não jogaram pedra nele. Aí, diante do povo, diante dessa sabedoria, eles perderam a fala. Mas o indivíduo recebe as bases do bem, recebe aquela boa vibração do próprio Cristo, aí ele sai, a mente dele modificou, ele não procurou se modificar, convida os obsessores juntos e ficam tramando por trás. E a maioria das vezes isso acontece. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Cristo tinha esse poder, né? Ele desaparecia diante de todos. Ou simplesmente o poder mental do Cristo era tão grande que ele poderia simplesmente deixar as pessoas sem ação, como aconteceu em Nazaré, né? Onde ele foi pregar e lá ele falando que era filho de Deus, a multidão ensandecida pegou e foi jogá-lo no precipício. Chegou na borda do precipício, todos pararam, ele simplesmente desceu das mãos deles e caminhou entre eles e saiu. E o Lucas escreve, porque não era a sua hora. Então, o Cristo tinha esse poder, só que ele respeita o livre-arbítrio. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Então, o Cristo se retirou. Isso aqui é importante. Você está ensinando, você está falando, você está ajudando determinados grupos, e ali tem pessoas contra você, pessoas a favor. Algumas vezes é necessário se retirar, não tem o que fazer. É preciso você dar um tempo, meditar. O Cristo fez isso, não para ele meditar, mas para que os outros pudessem meditar, para dar tempo de algum daqueles lá falar assim, nossa, mas de fato ele curou os outros, por que, que eu não estou acreditando nele, né? E a pessoa trazer para si uma autoanálise para buscar o autoconhecimento. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez milagre algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Olha que interessante. João tinha muitos seguidores, a ponto que ele batizava no Jordão, João Batista. Mas ele não fez milagre, não pelo menos visível. Mas João falava: aquele que vem após mim vos batizará com o fogo do Espírito Santo, vai fazer milagres e vai auxiliar as pessoas. E o Cristo fez isso. Então, eles acreditavam em João. Quem acreditava em João tinha que acreditar no Cristo. Mas eles também queriam matar João. E muitos ali creram nele. Ou seja, o que nós analisamos aqui é o bem aqui na Terra é um trabalho constante, é um trabalho regenerativo e é um trabalho de luta para a nossa redenção. Baseado em que, se nós temos uma certa consciência da verdade, nós devemos compreender que é através do Cristo, dos evangelhos e da nossa renovação íntima que a gente consegue determinada felicidade. Que a gente vai conseguir se sentir bem aqui na Terra. De outra forma, nós vamos passar pela vida, chegarmos à velhice e olharmos para trás com o coração cheio de amargura. A gente não consegue sentir a paz e a tranquilidade de quem realmente trabalhou pela melhora dos outros.
Então, nós usamos subterfúgios, vários subterfúgios. Esses subterfúgios, normalmente, são situações em que a gente tenta colocar um valor excessivo ao que a gente fez, sendo que a gente não trabalhou para a nossa redenção. Aí vem a doutrina espírita e fala assim: não, não se preocupa, se você não conseguiu fazer nessa vida, você vai ter outra, mas você já pode começar agora. E esse começar agora significa a autoanálise, a autorrevisão. Envelhecer é uma benção, uma benção. Porque a gente vai começando a enxergar as coisas do passado e rever. Ao longo do tempo, os espíritos têm mostrado para nós várias situações da juventude, da adolescência, até de criancice. E eu, ouvindo aquilo, eu falei, por que isso está sendo trazido? São os obsessores? Aí os bons espíritos, pelo menos eu orei antes, então eu acredito que sejam bons espíritos, pela sabedoria das palavras também, me disseram assim, não, nós deixamos os obsessores trazerem esses pensamentos. Para quê? Para que você possa meditar sobre eles e verificar o que você fez de errado e tentar não fazer de novo. Mas e se eu tiver medo do que eu fiz? E se eu olhar para mim e falar, não, eu fiz, mas eu não fiz. Eu fiz, mas foi sem querer. Eu não sou desse jeito. Não, você é o que você faz. Porque olha o que o Cristo falou. Vocês vão me jogar pedra por que obra? Então, é a obra que determina quem a gente é. Então eu pego o meu passado, olho para o meu passado, começo a rever. Olha, eu cheguei a uma conclusão bem interessante. Eu faria, eu gostaria de passar por tudo que eu passei agora, com essa visão. Então, se eu conquistei alguma coisa, eu quero reencarnar, passar pelas mesmas situações e fazer melhor. Amar quem eu amei, quem eu não amei direito, tratar melhor quem eu não tratei tão bem, enxergar dores nos outros que eu não era capaz de ver quando eu era mais novo e tentar trabalhar pelo Cristo de uma forma mais serena, porque desde cedo nós tentamos trabalhar pelo Cristo, mas essas tentativas iniciais eram bastante violentas, né? A gente utilizava os conhecimentos espíritas e evangélicos com violência, mas é possível refazer de outra forma. Aí eu entendi, dentro de mim mesmo, a questão da repetição que os espíritos falam nas reencarnações. É preciso recapitular. Nós recapitulamos sempre. Então, quem for estudar os livros do André Luiz em detalhes, vai ver lá que os bons espíritos falam sobre a recapitulação, a necessidade, perdão, de recapitular aquilo que a gente fez para acertarmos. Então, nós vamos recapitular quantas vezes forem necessárias que Deus vai nos dar a oportunidade para fazermos direito. Algumas pessoas não querem acreditar, porque eu falo, não, eu já vivi uma vida já suficiente. De fato, você deveria dar opinião para Deus como que ele deveria reger o universo, porque o fato de você não acreditar vai mudar tudo, inclusive as próprias leis que envolvem o universo. Fui bastante irônico agora, né? Então a gente quer acreditar em coisas que nos satisfaçam. Tamanha nossa ilusão de poder, tamanha o nosso egoísmo, tamanha a nossa prepotência. Claro que falar isso machuca, mas nós somos assim. Se a gente tiver um pouco de consciência, um pouco de realidade, vencer as ilusões, nós vamos compreender a necessidade de crescer. Quem não quer crescer, normalmente gosta de viver em ilusões. São pessoas, infelizmente, com alta infelicidade íntima e cujo desespero, normalmente, ele chega perto da desencarnação. Faltando alguns momentos em que a pessoa percebe que ela está desencarnando, ela entra em desespero, ela vê tudo aquilo que ela deixou de fazer, mas principalmente aqueles que perderam as oportunidades de fazer o bem e não fizeram. No entanto, imagina que a gente veio para cá, reencarnou, se diz cristão, mas nunca leu a Bíblia. Nunca parou para estudar ou ler aquele para quem a gente ora e que a gente diz que representa Deus. Não é uma incoerência? Então, todo indivíduo alfabetizado deveria ler e estudar aquilo que o Cristo falou, se esse indivíduo tem um pouco de coerência e se diz cristão. Algum comentário? Sem comentários.
Então tá. Agora a gente quer juntar, né, sempre que possível, as várias regiões diferentes. Então nós temos as pessoas que fazem oração, a Ana Luísa fez lá de Alfenas, e vamos juntar aqui, ver se é possível a Ana Paula fazer a oração final para juntar com Palmas. Talvez seja o único local que está quente nesse momento, do pessoal que está estudando aqui conosco. Bem gostoso, bem quentinho. A gente entende. Você pode fazer oração para nós? Faça assim. Gente, tudo de bom, até mais tarde. Tá? E nesse momento, com os nossos corações fortalecidos por tanto conhecimento e amor, unidos pelo sentimento de gratidão por mais essa oportunidade, onde o reconhecimento, mestre amado, do teu esforço, do teu amor por nós, traz paz e tranquilidade aos nossos corações, na certeza das tuas bênçãos, de que estás sempre conosco, na certeza de que a nossa caminhada, Senhor, está só no início, mas que não nos abandona nunca. Na certeza de que os nossos erros passados não nos condenam, mas que podem trazer o esclarecimento tão necessário para trilharmos o caminho que vieste trazer a tua luz a cada um de nós. E agradecidos pelo amor e paciência do Thales, das equipes espirituais, nós encerramos o estudo desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais tarde. Excelente domingo para vocês. Deus que abençoe a todos. Até, fiquem com Deus. Bom dia, bom domingo. Boa noite. Boa noite.